Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos às mesas de debates 2021. Sou Maria Mortati, professora titular na Universidade Estadual Paulista e membro da diretoria da União Brasileira de Escritores. Eu coordeno as mesas de debates 2021 que são promovidas pela União Brasileira de Escritores, que foi criada em 17 de janeiro de 1958, com o objetivo de defender a liberdade de expressão, os direitos do autor, a democratização da cultura e o acesso à informação, e também promovida pelo grupo editorial Escortece, que desde 1982 edita, imprime e comercializa livros, promove concursos literários, organiza antologia de novos autores, realiza recitais, leitura de textos, participa de feiras e bienais, promove oficinas e palestras, trabalha pela formação de bibliotecas e o fomento do hábito da leitura. Em continuidade às de 2020, as mesas de debates 2021 vão abordar temas atuais relativos ao livro, à leitura e à literatura, envolvendo autores, editores, mediadores de leitura, educadores, gestores de políticas públicas, profissionais do mercado livreiro e da indústria gráfica. Toda a programação das mesas de debates está disponível no site do Grupo Editorial Escortece, www.escortece.com.br. São previstas 9 mesas ao longo deste ano, entre abril, esta primeira, até dezembro, abordando esses diferentes temas. Todas serão realizadas, como esta, por meio virtual, até o acesso pela plataforma Zoom, acesso público e gratuito, aberto a todos os interessados que poderão participar pelo chat, com suas perguntas, com seus comentários. Todas serão gravadas em vídeo e ficarão disponíveis no canal YouTube da TV Livro Escortece. Como podem já perceber por esta mesa, né, os debatedores convidados são especialistas nos temas em debate, com larga experiência em seus respectivos campos de atuação, e representam diversidade de pontos de vista, proporcionando análises e reflexões sobre principais desafios relativos à temática no contexto atual. A mesa de hoje, Releituras e Censuras da Literatura para Crianças e Jovens, Lobato, no Olho do Furacão, tem como proposta, com base na polêmica atual sobre a obra do escritor Monteiro Lobato, tem como proposta debater os principais aspectos da literatura infantil e juvenil relacionados com as demandas contemporâneas, a diversidade étnico-racial, a inclusão social, entre outros, e os desafios que se apresentam aos diferentes agentes e instâncias responsáveis por essa produção literária e editorial e, sobretudo, pela formação de leitores no Brasil. Nesta mesa de hoje, teremos a presença, então, de especialistas que, de certo modo, dispensam apresentações, como a gente costuma dizer, né? Mas precisam ser apresentados para se destacar aqui as suas contribuições para hoje. Marisa Lajolo, escritora, pesquisadora e professora de literatura, é graduada, mestre e doutora em letras pela USP, professora titular aposentada da Unicamp e leciona atualmente na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em parceria com Regina Silberman, Marisa Lajolo publicou obras sobre leitura no Brasil, com destaque para o livro A Formação da Leitura no Brasil. Outro livro, intitulado Monteiro Lobato Livro a Livro, uma obra infantil, organizado em parceria com João Luiz Secantini, recebeu o Prêmio Jabuti e foi eleito o livro do ano em 2008. Um outro livro seu, Gonçalves Dias, O Poeta do Exílio, de 2012, foi premiado pela Academia Brasileira de Letras. Marisa Lajolo acaba de publicar com Lilian Schwartz, Reinações de Monteiro Lobato, uma biografia que ganhou o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Em 2020, o Conselho Nacional de Pesquisa, e o CNPq, em 2020, lhe concedeu o título de pesquisador emérito. E Marisa Lajolo ainda é membro titular da Academia Paulista de Educação. Nosso outro convidado, Ricardo Ramos Filho, é escritor, com livros editados no Brasil e no exterior, e é professor de literatura, graduado em matemática pela PUC São Paulo,
É mestre e doutor em letras pela USP. Desenvolve pesquisa na área de literatura infantil e juvenil, estudando a obra de Graciliano Ramos e privilegiando seus textos para crianças e jovens. Ministra cursos e oficinas literárias, é roteirista de cinema, com roteiros premiados, é orientador literário e analista de originais, é cronista do Escrita Blog e do Em Comunidade, revista de literatura do Porto, Portugal. Participa como jurado de concursos literários, PROAC, Portugal Telecom, Prêmio São Paulo de Literatura, é presidente da União Brasileira de Escritores, São Paulo, e como sócio proprietário de Ricardo Ramos Filho Eventos Literários, cria e produz eventos literários. O nosso também ilustre convidado, Júlio Emílio Braz, é ilustrador, escritor de livros infantis e juvenis há mais de 40 anos, perfazendo quase 200 títulos publicados. Tornou-se escritor profissional por acaso, desempregado, por intermédio de um amigo do irmão, foi parar na antiga editora VEC, onde estreou como roteirista de histórias em quadrinhos das publicações de terror da editora. Escreveu quadrinhos para editores do Brasil, no exterior, são 412 livros de bolsos de Bang Bang, sob 39 pseudônimos. E estreou na literatura infanto-juvenil com o livro Saguairu, em 1988. Recebeu o Prêmio Jabuti de Autor Revelação em 1989, e em 1997 vieram outras premiações com a tradução do seu livro, Crianças na Escuridão, para o alemão, prêmios na Alemanha, prêmio na Alemanha, menção honrosa no Prêmio de Literatura Infanto-Juvenil do Escritório de Assuntos Estrangeiros no Senado Alemão em Berlim, prêmios na Áustria, prêmio na Suíça. E, atualmente, Júlio Emílio Braz tem livros publicados em português, alemão, italiano, espanhol, inglês, dinamarquês e flemish. Bem, como vocês podem ver, os nossos ilustres convidados vão apresentar as suas reflexões para nós. Enquanto isso, a audiência pode apresentar também pelo chat seus comentários, suas perguntas, que serão reunidas e, ao final das falas de todos eles, vai ser aberto espaço para perguntas, para serem apresentadas as perguntas, e vocês podem dialogar, então, com os debatedores. Agradeço, então, em nome da União Brasileira de Escritores e do Grupo Editorial Escortece, agradeço aos convidados pelo aceite para participarem desta mesa e pelas contribuições que trarão para o debate, e agradeço também a todos os que hoje participam conosco, convidando a estarem conosco na próxima mesa, que se realiza no dia 19 de maio, para tratar de assuntos também urgentes, redes sociais, tecnologias de divulgação da produção literária. Bem, um bom debate a todos nós. Passo a palavra, então, aos nossos convidados, que fiquem à vontade para se organizarem como considerarem mais adequado. Bom, Júlio, eu acho que a gente estava aqui, antes de você entrar, a gente estava tentando ver uma ordem aqui. A Marisa tinha... Bom, antes de tudo, boa noite a todos, né? Aos presentes, é um prazer estar aqui nessa mesa, com gente tão querida, gente tão competente. Obrigado, Maria Mortati, boa noite, João Scortese, membros da UBE, estou vendo que tem alguns membros aqui da UBE presentes, boa noite. E a gente, Júlio e Marisa, a gente precisa definir uma ordem. A Marisa disse que não gostaria de falar em primeiro lugar. Eu não tenho problema nenhum em falar em primeiro lugar, se precisar falar, eu falo. Agora, eu acho que fica um pouco ver a ordem. Se quiserem, eu começo, aí quem que seria segundo, quem que seria terceiro. Pode começar por mim. Eu acho assim, até bom, recomendável, porque eu sou um cara meio tagarela, né? E eu sei quando eu começo. Eu já vou avisar vocês que até 8h30 que vocês têm. Nós vamos falar até 8h30, depois perguntas, né? Nós temos mais ou menos... meia hora. Uns 15 minutos cada um, né? Tá bom. Tá bom? Então, eu falo, depois aí, ou a Marisa ou você fala. Tá bom, Júlio? Tá bom, tá bom. Não, posso até falar depois, em seguida, você. Tá legal. Se ela não se importar... Tá ótimo, Júlio.
Tá bom? Bom, eu acho que o que se pretende aqui é mais falar sobre Lobato. Eu acho que no Olho do Furacão, que é uma das chamadas da palestra, né, coloca Lobato nesse olho do furacão. Eu, antes de começar a falar, eu só queria deixar claro, assim, de início, que eu aprendi a ler com Monteiro Lobato. Quer dizer, o primeiro livro que eu li, aos 7 anos de idade, foi Renações e Narizinho, e isso, eu me encantei com a obra do Lobato, e a partir daí eu li todos os livros, mais de uma vez, os livros para criança do Lobato, todos, bem mais de uma vez. Eu devo ter lido 4, 5 vezes cada livro quando eu era menino. Então, eu sou um apaixonado por Lobato. Eu acho que é importante dizer também que eu considero Lobato, que apareceu escrevendo para crianças na década de 30, um autor revolucionário em termos de literatura para crianças. Por quê? Porque ele faz algumas coisas que até então ninguém fazia, né? Ele é o primeiro escritor que vai dar voz à criança, é o primeiro escritor em que, em situações de problemas, de conflito, até então se chamava um adulto na história para resolver o problema. Lobato é o primeiro autor que permite que chama as próprias crianças para solucionarem as questões. Lobato é um autor que pouca importância dava ao bom comportamento, à obediência. Se a gente tem, um pouco antes do Lobato, né, uma história como a do Collodi, como a história do Pinóquio, em que o centro da história era a desobediência e a mentira, né? Lobato é um escritor que, em sua literatura, ele está se lixando para se a criança é obediente, se a criança mente ou não mente. Então, em vários aspectos, o Lobato foi um autor revolucionário, e eu considero um autor que precisa ser lido. Mas, e aí vem o mas, né? Costuma-se... Lobato era um autor tremendamente racista, muito racista. O racismo dele aparece no texto, e o que se diz, o que se justifica-se dizendo que é um racismo que a gente não pode descontextualizar, que é um racismo de época, que na época do Lobato a maioria era racista, e que a gente deve ler Lobato sem se preocupar muito com isso. O que eu tenho percebido é que isso não salva o Lobato. Isso de querer dizer que Lobato era um escritor racista e que o racismo era uma coisa corriqueira na época do Lobato, né? E que esse racismo não deveria ser tão levado em conta, faz com que cada vez mais o Lobato esteja sumindo das escolas, porque isso não salva o Lobato. Eu acho que, primeiro, eu não sei se Lobato era tão racista como muita gente da época dele. Talvez fosse, mas eu acho que não existe um medidor de racismo para a gente medir se ele era mais ou menos racista do que as pessoas do seu tempo. O que eu posso perceber no que ele escreve é que ele era muito racista, que certamente existia muita gente no tempo dele menos racista do que ele, né? O racismo do Lobato não só é muito grande, como fica muito evidente nas coisas que ele escreve, né? A gente vê textos do Lobato cartas, né, em que ele elogia a Ku Klux Klan,
né, onde ele diz que se a gente um dia tivesse a Ku Klux Klan no Brasil, os negros provavelmente seriam colocados no seu devido lugar. A gente vê no próprio texto, na própria história infantil, em Renações de Narizinho, logo no começo de Renações de Narizinho, a gente vê coisas assim muito duras que Lobato escreve e que certamente são repudiadas tanto pela escola como por pessoas que têm acesso a esses textos hoje, né? Por exemplo, em Renações de Narizinho, logo no começo, quando Narizinho apresenta a tia Anastácia, ela diz assim: também apresento a princesa Anastácia. Não reparem ser preta. É preta só por fora, e não de nascença. Foi uma fada que um dia a pretejou, condenando-a a ficar assim até que encontre um certo anel na barriga de um certo peixe. Então o encanto se quebrará e ela virará uma linda princesa loura. Né? Então, é esse tipo de racismo que a gente encontra no texto do Lobato para crianças, o que é, obviamente, lamentável. Então, querer justificar dizendo que esse é um racismo de época, eu acho que não resolve o problema de Lobato, e a minha preocupação, como um admirador de Lobato, como uma pessoa que leu Lobato quando era criança, é de que ele acabe sendo totalmente alijado das escolas justamente por isso, né? Eu acho que deveria se encontrar uma maneira de se ler Lobato nas escolas hoje. Essa maneira pode passar por várias coisas, tanto por uma mediação de leitura competente, né, por professores saberem ler o texto de uma forma competente, pode passar mesmo. Lobato adaptou tanta coisa, e eu li tanta coisa do Lobato adaptado, e eu gostei, que foram bacanas para mim. Eu acho que mereceria algum texto do Lobato. Parece que uma bisneta dele andou agora querendo adaptar algumas coisas para os dias de hoje do texto dele. Então, isso eu acho que poderia ser. Tem gente que é absolutamente contra se mexer no texto do autor. Eu acho que mexer no texto do autor, se for para salvar o autor, talvez valha a pena, né? É uma posição minha, né? Muita gente já falou: ah, Ricardo, mas você é um apaixonado pelo Lobato, você leu Lobato quando era menino, você ficou racista? Você é racista por ter lido Lobato? Olha, sendo o mais absolutamente sincero que eu posso ser, eu digo assim: eu não me considero uma pessoa racista, não sou racista, mas eu não sei até que ponto ter lido Lobato, pequeno e sem mediação, fez com que eu tivesse depois que me desacostumar de certas brincadeiras que eu fazia e que eu aprendi que eu não devo fazer hoje, né? Não que eu fosse racista, mas algumas coisas podem ter escapado pelo fato de eu ter lido Lobato, sendo absolutamente sincero, pelo fato de eu ter lido Lobato quando menino, sem mediação, né? Então, eu acho, e é engraçado, sem mediação, eu tinha uma mediação competente em casa, eu tinha um pai que lia muito, um pai que me indicava livros, eu tinha uma mãe também leitora, mas para eles, isso, eles também foram criados lendo Lobato, e Lobato para eles era o que aparecia no texto do Lobato era normal, nunca se questionou como se questiona hoje. Então, para que a gente não perca Lobato, para que Lobato não... E já perdemos muito, Lobato hoje já é um autor muito menos lido do que deveria ser lido, né? Para que a gente não perca Lobato, eu acho que alguma coisa deveria ser feita, né? Tanto em termos de mediação, como em termos de adaptação do texto,
para que não cause... Eu tive já alunos, eu tive uma aluna certa vez que eu tentei defender Lobato em sala de aula, e era uma aluna negra. Ela falou, e aí tem um pouco dessa coisa de lugar de fala, né? Ela falou, professor, o senhor não tente, nem tente me dizer que o senhor lê Lobato da mesma maneira que eu leio. O que Lobato causa em mim, como negra, quando eu leio Lobato, não é igual ao que causa ao senhor. Ela falou, eu já me peguei uma vez lendo Lobato e começando a chorar. Eu chorei lendo Lobato, me sentindo humilhada, me sentindo diminuída pelo que o Lobato dizia no texto. Então, eu acho que essas coisas, a gente deve refletir sobre essas coisas. Né? A gente não pode simplesmente chegar aqui e dizer, essa é uma discussão boba, é uma discussão tola, é um racismo de época, na época todo mundo era racismo. Não sei se na época todo mundo era racista igual o Lobato era. Eu tendo a imaginar que Lobato era mais racista do que muita gente. Eu acho assim, para a gente não se prolongar muito e para dar, só para começar, para dar para que outros possam falar também, eu acho que, para começo de conversa, acho que está bom. Né? Tá bom. Marisa, ladies first ou eu? Acho que você, Júlio. Então tá bom. Então tá bom. Bom, assim, eu não comecei, quem fez a minha cabeça como leitor, infelizmente ou felizmente, não sei, não foi Lobato, foi um sujeito que eu achava engraçado. Acho que a primeira coisa que me atraiu foi o nome dele, né? Porque o grande autor brasileiro de literatura infantil juvenil que fez a minha cabeça, né, foi Orígenes Lessa. Né? Eu li muito Orígenes Lessa quando era criança, começar pelo Memórias de um Cabo de Vassoura, e eu tive contatos com o Monteiro Lobato. Alguns foram assim interessantes, porque a adaptação dele dos 12 Trabalhos de Hércules fizeram a minha cabeça, eu gostei. Lerei até o fim da minha vida, não tem nenhuma relação com preconceito. Agora tem uns que ficaram algumas marcas chato. Para início de conversa, eu gosto sempre de dizer que eu não sou muito chegado nesse negócio do lugar de fala, não. Não, eu acho que um homem que respeita qualquer cultura, ele é um homem a ser ouvido. Né? Não preciso ser... Eu escrevo histórias sobre vikings, e você já percebeu que eu não sou escandinavo, né? Então, não é por aí. Eu acho que esse caminho é muito esquisito. Né? Assim, eu lembro da escola que eu sou de um tempo que não havia programas de aquisição de livros, e a biblioteca lá da escola onde eu estudava, uma escola pública, tinha mais estantes vazias do que estantes cheias de livros, né? Então, tinha uma professora fantástica. Quando não tinha aquela professora da sala de leitura, ela era, assim, a proto-professora da sala de leitura. Então, ela trazia livros que acho que era do pai dela, lia para a gente, e teve um que cravou unhas bem profundas na minha imaginação e na minha memória, que foi História de Tia Anastácia. Né? Não a história em si, eu achava assim interessante, mas, sabe, eu tinha uma parte desse livro que marcou, que você falou da aluna aí, eu posso dar esse testemunho, né? Que eu não sei se vocês se lembram, a tia Anastácia, a cozinheira, que conta as histórias, e lá pelas tantas, entre uma história e outra, entram comentários geralmente depreciativos dos personagens, né? A Emília especialmente cruel com a coitada da tia Anastácia, e a própria dona Benta, aquele jeitão maternal dela, de vez em quando ela fala, mas isso é cultura popular, você tem que entender que, sabe, o povo, em última análise, dizendo que o povo não tem uma cultura que deve ser levada em conta, mas tinha uma parte que, quando eu tinha meus 7 anos, me feria de morte, né? Que era, de vez em quando, tinha um dos personagens, eu confesso que não lembro quem era, que falava assim, tinha que ser uma história dessa negra beiçuda. E aí, nessa hora que eu vi essa frase, todos os outros alunos viravam e olhavam, até os que não eram brancos viravam e olhavam para mim e para um outro colega meu, o Zé Carlos, que eram os 2 beiçudos oficiais da sala. Né? Eu confesso que eu ficava meio constrangido, não pela fala do Monteiro Lobato, porque eu não tinha essa percepção. Né? A questão do preconceito no Brasil não é coisa do Monteiro Lobato. Até seria legal se fosse só dele.
né? Ficaria mais fácil de lidar com ela. Ela é toda uma estrutura, né? Pegar o Monteiro Lobato para Judas no sábado de Aleluia é sacanagem, né? Essa coisa é muito mais profunda e atinge todos. Quando a gente procura autores, é engraçado, sabe? Eu vou ser sincero contigo, eu não curto muito essa coisa de procurar falar do autor e da sua obra. São coisas distintas, né? Eu leio Céline e ele era antissemita. Eu adoro Conan Doyle e ele era racista, né? Então isso não é uma coisa que me incomoda, sabe? Aliás, enquanto você estava falando, estava lembrando, há muito tempo atrás eu li uma história do Isaac Asimov, uma história até meio premonitória, que foi escrita em 1950 alguma coisa, e era a história de uma professora que estava fazendo uma montagem de Hamlet na escola dela. Só que toda hora que ela começava a fazer aquele bendito ensaio da peça, chegava um grupo de interesse e falava, essa parte não pode. Aí ela retomava a peça sem aquela parte, aí vinha alguém e falava assim, essa parte também não pode. Bom, resumo da ópera. Quando termina o conto, a cortina na escola levanta e a peça de Hamlet são 3 falas. Que essa parte não pode, só sobrou 3 partes. Então, eu sou muito, sabe, eu sou muito contra esse negócio de apagamento, enxugamentos e outras coisas que tentem podar a arte, né? Sabe? Essa coisa de que a arte tem que ter uma visão utilitária, tem que ser um panfleto, é uma coisa que me incomoda muito. A arte é a arte. Ela não tem, como o Oscar Wilde falou, a arte serve para nada e serve para tudo. A arte é a arte, a gente não tem que... Eu, pelo menos, não sento pensando que se alguém vai gostar ou não do que eu escrevi, né? Eu sei perfeitamente que Monteiro Lobato era bem racista, basta ler ler aquele livro que tem a correspondência dele com o Godofredo Rangel, para ficar claro que realmente é indefensável. Mas nem é por isso que você vai amesquinhar a obra dele. Não dá para tirar de Monteiro Lobato que ele é, incontestavelmente, o grande pai da literatura infantil e juvenil brasileira. Também não dá para tirar da conta dele que ele foi o cara que deu o pontapé inicial para a verdadeira indústria editorial brasileira. E não dá para tirar uma coisa que eu acho fantástico que ele fazia, que eu acho lindo de morrer, que tem muito a ver com essa coisa. E eu cultivo, eu sou autor de literatura de infanto-juvenil desde 1988, quando saiu meu primeiro livro. E ele tinha um negócio que eu acho fantástico para você criar leitores. Ele não deixava de responder as cartas que ele recebia das crianças. Então, assim, a gente tem que parar de olhar as pessoas só por uma visão muito estreita, né? Você vai encontrar isso também nos Estados Unidos. O Mark Twain também está sendo defenestrado das bibliotecas públicas porque ele usava a expressão nigger, né, nos livros dele. Também eu sou professor de história, eu também acho que essa explicação muito simplista de que era todo mundo naquela época era preconceituoso também não cabe. Eu acho que, no fundo, eu acho que a obra tem que existir e o único censor da obra viável é o leitor, né? Tem muita gente aparecendo por aí querendo cortar Monteiro Lobato, como também querem cortar outros, né? E isso eu acho uma coisa muito complicada, porque daqui a pouco a gente vai estar em 1984 e cada um de nós, né, vai ser o Winston, né? Cortando as obras, porque isso aqui não pode, isso aqui não pode. Eu acho que eu sempre tenho uma visão muito, muito clara disso. Você falou em escola. Eu acho que a gente fica tão preocupado em analisar a obra do Monteiro Lobato, em cortar as coisas e adequá-la. Eu acho que esse negócio de adequar a obra é um negócio muito assustador, né? Que lembra o Wilson também, de novo, né? Eu acho que, assim, a gente, nesse papo de tentar pasteurizar, digamos assim, o Monteiro Lobato, a gente esquece uma pessoa que é muito importante para fazer o Monteiro Lobato continuar na sala de aula, que é o professor. Sabe? O professor é um mediador viável da leitura, não só do Monteiro Lobato, como de qualquer outro autor. Sabe? Não é fazendo... agora, recentemente, caiu em domínio público a obra do Monteiro Lobato e começou-se a tentar adaptar a obra de Monteiro Lobato, né? E eu posso falar porque, assim, eu faço na minha atividade profissional, que eu sou escritor, apesar de ser professor de história, técnico em contabilidade, eu resolvi, há 40 anos, virar escritor. E escritor faz de tudo, né? E, recentemente, eu recebi uma encomenda grande para adaptar peças de Shakespeare para prosa, né? E um dos livros que eu adaptei foi O Mercador de Veneza. Olha, não tem coisa mais execrável do que a última parte do Mercador de Veneza,
né? O que eles fazem com Shylock, o discurso que o Shakespeare, o grande Shakespeare, usa para definir Shylock e o judaísmo é de uma cretinice que eu tive que dar tratos à bola para fazer uma coisa minimamente aceitável, porque realmente é preconceito em seu melhor estilo, né? Quando você pega o Otelo também, a coisa não melhora, né? E assim nós vamos. Eu acho que a gente, antes de pensar em sair cortando, porque hoje tá moda esse negócio de apagar, cortar, corrigir, adaptar, a gente tem que entender a obra. Eu vou dar um exemplo prático. Ao mesmo tempo que a gente sabe que muitas das coisas que estão na obra relacionada ao Sítio do Pica-Pau Amarelo são conceitos bem realmente racistas, preconceituosos, você tem uma coisa que me choca. Negrinha. Quando você lê Negrinha, de Monteiro Lobato, olha, tem gente que pode escrever tudo que você queira sobre preconceito, e como o preconceito é ruim, e como o Brasil é racista, mas não tem nada mais eloquente em termos de preconceito e racismo do que o Negrinha. Eu tenho certeza que ele não escreveu um panfleto, ele escreveu um conto. Mas aquele conto fala muito mais de nós, do nosso preconceito diário, do que qualquer outra coisa que um cara bem intencionado possa fazer. Aliás, eu sou a favor daquela frase do André Gide, que literatura não se faz com boas intenções. Pelo menos uma boa literatura, né? Então, eu acho assim, a discussão se a gente deve ou não deixar as crianças lerem Monteiro Lobato, eu acho ela meio ociosa, porque a gente é um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Eu acho que a gente tem que deixar as crianças lendo Monteiro Lobato, tem que haver um senso crítico em torno da obra dele, mas simplesmente apagar Monteiro Lobato não resolve o problema. Porque depois que acabarmos de apagar Monteiro Lobato, apagaremos qual o próximo autor? Né? Machado de Assis? Né? Porque hoje alguns dizem que Machado de Assis não foi veemente com relação à escravidão na época dele. É bacana isso. Vai tentar ser negro numa sociedade escravocrata para você depois criticar o cara. Né? É muito difícil, mas ele escreveu pai contra mãe. Né? Pai contra mãe, na minha opinião muito pessoal, redime toda a pseudo-ausência do tema escravidão na obra de Machado de Assis. Né? Então, a gente tem que olhar a obra em todo. Eu não vou julgar o cara pelo que ele é, porque se eu começar a julgar o autor pelo que ele é, pelo que ele pensou muitas vezes, né? Tem gente que acha que o autor é o que ele pensou. É meio complicado isso, né? Porque muita gente... O Conan Doyle, por exemplo, é um autor muito complicado de você analisar, porque o mesmo discurso que ele achava indiano negro, imagina negro da África. Né? Mesmo assim, a obra dele é inatacável. Né? Kipling também, hoje, ele é criticado. E assim a gente vai começar a fazer uma lista bonita aqui de autores brasileiros. Silvio Romero achava, ao contrário da maioria dos racistas da época dele, que a gente deveria deixar os negros e os brancos interagirem racialmente, porque a longo prazo todos ficariam brancos. Né? Eu não sei o que é pior, se ser racista ter uma ideia tão cretina como essa. Né? Então, assim, não é fácil chegar... vai que dá zebra numa hora aí, o casal todo branco nasce um garoto muito afrodescendente, legítimo, com pichain e tudo. Aliás, não pode falar pichain. Né? Aliás, o mundo está ficando muito chato, eu confesso a vocês. Né? Porque você se controla de tal maneira, não pode falar quase nada, que daqui a pouco você vai ficar mudo. Né? Eu posso falar de cadeirinha, porque, primeiro, eu sou negro, né? E segundo, eu descobri que eu não sou tão negro assim. Né? Outro dia, eu tenho uma amiga que está fazendo um curso de relações étnico-raciais aqui no Rio de Janeiro, e ela estava conversando com uma amiga, porque ela se gaba de ser minha amiga, e todo mundo na escola fica olhando, porque ela é minha amiga. Aí teve uma colega dela que falou que gostava muito da minha obra, mas infelizmente eu não era negro. Aí, quando ela me deu essa informação, eu até procurei o primeiro espelho que tinha lá em casa para dar um close, né, para ver se, de repente, num processo assim meio kafkaniano, ao invés de virar um inseto, eu virei branco, né? Mas eu fiquei curioso, porque, na verdade, quando eu vi, eu estava o mesmo negro de 60 anos atrás, né? Aí eu queria saber por quê. Aí eu descobri que eu não era negro porque eu não escrevia só sobre negros. Eu escrevia também sobre brancos, tinha histórias de vikings, tinha história de pirata. Então, a história é muito mais complicada do que a gente imagina, né? Monteiro Lobato não é parte do problema, né? Pode ser, de repente, a solução. Né?
Eu acho que eu pego uma carona nessa última fala do Júlio. Pegando essa carona, antes eu queria agradecer a Maria do Rosário, ao Scorteski, o convite para participar desse debate, Ricardo e Júlio, pela companhia para a gente discutir um tema tão importante, tão atual, como a questão do Monteiro Lobato e da censura à obra lobatiana. E quando o Júlio disse que talvez Lobato seja a solução e não o problema, eu acho que eu iria por aí. Eu acho que essa polêmica ela é extremamente bem-vinda, porque ela é uma polêmica que abre uma discussão sobre um tópico que é bastante relegado a segundo plano em todos os níveis das discussões brasileiras. Eu queria inicialmente dizer que eu não tenho tanta certeza se o Lobato era racista ou se o Lobato não era racista. Também me importa pouco saber se ele era racista ou se ele não era racista, porque, como o Júlio disse, a posição das pessoas não necessariamente tem algo a ver com aquilo que elas escrevem. Melhor dizendo, aquilo que as pessoas escrevem não necessariamente tem a ver com aquilo em que elas acreditam. Agora, eu acho que a oportunidade dessa discussão aqui no Brasil é para a gente pegar um bonde da história que vem passando há séculos no mundo ocidental, né? Então, olha, quando Platão, o filósofo grego antes de Cristo, quando ele vai montar o modelo da república ideal dele, ele recomenda que as mães e as amas selecionem muito bem as histórias dos deuses que vão contar para as crianças, porque existem os deuses do mal e os deuses do bem. E que só as fábulas do bem devem ser contadas às crianças, porque as crianças são incapazes de diferenciar uma alegoria de um fato real. Bom, isso me dá uma certa tranquilidade, porque os deuses gregos continuam habitando. Júlio, você já escreveu sobre personagens da mitologia grega, né? Eles continuam, muitos séculos depois do Platão querer cancelar certas imagens da mitologia grega, eles continuam circulando. Isso me dá uma certa certeza de que os cancelamentos eles são temporários e eles, felizmente, desaparecem. Mas eu acho que a discussão do preconceito em geral, do preconceito contra o judeu, do preconceito contra o negro, do preconceito contra a mulher, o preconceito contra o imigrante, é uma discussão que precisa ser feita, sobretudo num país tão tradicionalmente avesso a discussões com consequência. Bom, ainda pegando um pouco a questão histórica, mas pulando muitos séculos, né, que eu não quero cansar todo mundo, né, Camões sempre foi um clássico da escola. Né? Até hoje há escolas ainda onde os alunos penam para fazer análise sintática das armas e os barões assinalados, que o verbo está lá no fim da segunda estrofe. Bom, Camões sempre foi visto como sendo um modelo da língua e, como tal, ele deveria circular pela escola. Mas vejam que Camões ele tinha várias cenas de novos deuses gregos, né? Aonde aparece Vênus com as pernas e os seios de fora. Tem o episódio da Ilha dos Amores, que a Vênus leva uma ilha cheia de mulheres maravilhosas para namorarem os navegantes gloriosos portugueses. Então, o que fez um professor zeloso? Ele não podia cancelar Camões, porque aí era demais, mas ele fez uma edição adaptada do Camões. Ele cortou todos esses episódios, e essas edições reduzidas são cheias de reticências, né, que substituem esses episódios. Agora, tudo isso, por que acontece? Por que Flaubert foi preso por causa da Madame Bovary? Porque se acredita que o leitor é absolutamente um idiota que vai se influenciar pelo que de errado existe nos livros. Então, se acredita que as mulheres lendo Madame Bovary, elas sairiam traindo os maridos de uma forma adoidada. Vejam que isso é muito grave, porque as escolas brasileiras hoje não cantam mais Atirei o pau no gato, Otô.
Por quê? Porque se acredita que criança ouvindo e cantando essa música vai sair matando o bichano a grito, matando o bichano a paulada. Mas o pessoal que estuda o comportamento infantil, o pessoal que estuda leitura e os efeitos da leitura, sempre esbarra naquilo que não se sabe. Como é que funciona a cabeça do leitor quando ele está lendo, né? Eu achei bastante interessante quando o Ricardo falou que ele cresceu lendo Lobato, o Júlio também evocou algumas das leituras dele. Eu também li bastante Lobato quando eu era menina, e me impressiona muito uma crônica do Joel Rufino dos Santos, que é um fantástico historiador negro, e ele conta que quando ele leu Lobato quando criança, ele nunca se incomodou com a tia Anastácia, ele nunca achou que aquilo tinha a ver com a vida dele, mas que depois que ele estudou, virou historiador, etc. e tal, foi a partir daí que ele começou a pensar na questão do preconceito, e ele pega uma passagem muito bonita. O Júlio falou dos 12 Trabalhos de Hércules, eu vou pegar o livro que o Joel comenta, que é o Minotauro, né, que também é um ente da mitologia grega. Ele rapta a tia Anastácia, e a tia Anastácia só se salva porque ela faz aqueles maravilhosos bolinhos dela para o Minotauro. E quando os meninos a salvam, o Pedrinho diz para a tia Anastácia: olha que bom você saber fazer uma coisa. Você vai poder passar o resto da sua vida fazendo bolinho para nós. E o Joel comenta esse episódio dizendo que, veja, na época eu não percebi que o destino da tia Anastácia seria sempre fazer bolinhos para a família branca do Pedrinho, etc, etc e tal. Ou seja, a gente não sabe o que se passa na cabeça do leitor quando ele está lendo, o que se passa na cabeça do leitor em função daquilo que ele leu. A partir disso, eu concordo que... não, estou falando errado. Reformulando, eu sou contrária a adaptações do Monteiro Lobato. A Cléo, que está nos assistindo, que é a bisneta do Lobato, publicou uma adaptação do Lobato. Pedro Bandeira, que é meu compadre, publicou uma adaptação de Reinações de Narizinho. Regina Zilberman, que é minha parceira, publicou uma adaptação também do Reinações de Narizinho. Eu acho que quem acha que deve adaptar Lobato, adapte. Agora, legislar que Lobato só pode ser lido a partir de uma adaptação, eu acho muito complicado. Eu acho que é absolutamente legítimo as adaptações todas, Júlio também acho que conhece bem isso, todas as adaptações juvenis que são feitas dos clássicos. O próprio Monteiro Lobato fez isso magnificamente. O Dom Quixote das Crianças deve dar inveja para o próprio Cervantes, porque o livro é maravilhoso. Agora, o livro não se chama o Fidalgo, Dom Quixote, o Fidalgo de la Mancha. O livro se chama Dom Quixote das Crianças. Então, o livro adaptado, ele não pode se passar por ser o livro original, né? O livro adaptado tem que deixar claro que ele é um livro adaptado. E agora eu queria, terminando essa minha intervenção, comentar que, voltando a pegar carona no Júlio, eu acho que o Lobato nos dá a chance de perceber um escritor que muda de ideia ao longo de toda a sua vida. Ele reescreve os seus livros, e se a gente tiver paciência e tempo para reler diferentes edições dos livros do Lobato, a gente vai ver que as coisas mudam. A tia Anastácia continua a ser uma preta beiçuda, ela continua a ser uma cozinheira, mas há várias passagens da obra infantil do Lobato onde a tia Anastácia recebe um destaque que poucas outras personagens têm. Não é? Na Reforma da Natureza, a tia Anastácia e a dona Benta são chamadas pelos líderes do mundo para ajudar a governar o mundo, porque o sítio do Capão Amarelo seria um modelo de república democrática. Ao mesmo tempo, o próprio Caçadas de Pedrinho, que é o livro que deu origem, foi o primeiro livro foi o primeiro livro a denunciar juridicamente a questão do racismo em Lobato,
No Caçadas de Pedrinho, e aí a condenação do livro pega uma carona na questão da defesa da natureza e dos animais, como se, lendo que o Pedrinho, que Pedrinho, Emília e Narizinho mataram uma onça, parece que a criançada vai sair com faca de pão, como eles fizeram, para matar a onça por aí. Ou seja, o fim do livro Caçadas de Pedrinho tem uma invasão do sítio pelas onças, a partir de uma assembleia dos bichos, onde os bichos dizem: se a gente não tomar uma providência, essas pessoas humanas vão acabar com a gente. Ou seja, não precisa alguém pôr uma nota de rodapé, como acabou sendo posta, que diz assim: naquela época o IBAMA não protegia as onças, etc. e tal, e a queixa jurídica queria uma nota equivalente à tia Anastácia. Como seria essa nota, pelo amor de Deus? Como é que seria escrito isso? E, ao mesmo tempo, o final do livro é a tia Anastácia passeando de carrinho puxada pelo quindim, chega a Dona Benta quer passear de carrinho, e a tia Anastácia olha para ela e diz: paciência, sim, agora é minha vez, nego também é gente. Ou seja, há momentos na obra de Lobato que eu acho que representam bem o caráter ambíguo, o caráter escondido, o caráter deliberadamente omitido da tradição racista da sociedade brasileira. Não é dizer Lobato escreveu isso porque a sociedade era assim. A sociedade era assim. Ele ter vivido nessa sociedade, com certeza, teve influência na forma pela qual ele percebia o mundo. A relação dele com a Ku Klux Klan, até onde eu sei, não são várias cartas. São 2 cartas, quando ele está no Rio de Janeiro, ele está furioso da vida, porque o Presidente Negro foi uma obra recusada e ele achava que aquilo ia ser um best-seller. Eu não conheço em toda a correspondência do Lobato outras menções à Ku Klux Klan, mas é possível que elas tenham passado desapercebidas por mim. Mas ainda, uma outra última observação é também ainda pegando um pouco carona no Júlio, quando o Júlio fala da importância do Lobato como permitindo uma profissionalização do escritor através do modus operandi dele como escritor e como editor, ele dava maior importância para o seu público. A história das cartas dos leitores, a gente tem em Campinas, na Unicamp, um acervo da documentação do Lobato, e houve alunos que trabalharam com a correspondência do Lobato com as crianças. Bom, vejam, essa importância que ele dava ao que as crianças diziam, as cartas dele sempre terminam: você gostou desse livro? Tem também Emília no País da Gramática, quem sabe você também vai gostar. Quer dizer, antes do Instagram, ele sabia exatamente usar as redes sociais da época dele, que era correspondência via correio, para divulgar sua obra. Mas vejam que o respeito dele a opinião do seu público também tem muito a ver com questões de valores ideológicos. Ele tinha um representante do seu livro no Ceará, em 1920, quando ele publica a primeira, A Menina do Narizinho Arrebitado. Nesse livro tem uma cena, quando a Narizinho está no Reino das Águas Claras, ela visita um hospital, e nesse hospital existe um baratão que está moribundo. Então vem um padre, dá extrema unção para esse baratão. O padre é um louva-a-Deus, que está vestidinho de padre, e as enfermeiras são irmãs de caridade. Bom, esse representante do Lobato no Ceará escreve uma carta para ele, estamos falando de 1920, dizendo: olha, é o seguinte, os colégios católicos não adotam a sua obra porque você ridiculariza a Santa Igreja Católica. Então, eu disse para as freiras que você, na segunda edição, não vai mais pôr essa cena. Pega a segunda edição do livro no ano seguinte. Não existe mais a cena da extrema-unção. Em vez do padre visitar o moribundo, é um tabelião que visita o moribundo levando o testamento para ele assinar. Mas vejam, é o Lobato que faz isso, não é uma terceira pessoa, não é um padre que achando que está ofendido porque se fala se representa o padre
através de um gafanhoto, que mexe no livro do Monteiro Lobato. Então, eu acho que a obra do Lobato é também uma obra que nos ensina que a gente não é responsável a vida inteira para ter as mesmas opiniões. Houve um político brasileiro que disse: esqueçam o que eu disse, e todo mundo disse que absurdo, não pode esquecer o que disse. Eu acho que não, que tem que esquecer. Eu tenho 70 e muitos anos e, com certeza, eu sei que coisas que eu escrevi no começo dos anos 80, hoje eu não subscreveria. Eu acho que elas eram uma bobagem, elas não tinham absolutamente a relevância que na época eu achava que elas tinham. É possível que elas tenham, mas eu mudei de ideia. Mas tudo isso é só para, mais uma vez, agradecer a chance de participar desse debate. Vejam que isso aqui foi a minha preparação da tarde para esse debate. Ai, que beleza! Porque é bolo misturado com gelatina, porque domingo, dia 18 de abril, é o dia do nascimento do Monteiro Lobato. Ele estaria fazendo 138 anos. Então, eu estou entendendo essa nossa conversa como uma chance da gente assoprar uma velhinha em homenagem ao fundador da literatura infantil brasileira. Obrigada, Maria. Muito obrigada, Marisa. Vocês me permitem, Ricardo, um minutinho, assim, só explicar, é por isso mesmo. A mesa de abril foi escolhida em função de várias datas ou comemorativas relativas ao livro infantil e Lobato, claro, só não deu para ser no dia 18, Marisa, muito bem lembrado. Chamada efeméride. Porque a gente tem muitos, mas neste caso, o caso Lobato é um caso a ser comemorado e num momento muito bom. Vou dizer a mesa o seguinte: nós temos mais uns 10 minutos antes do horário previsto para abrirmos perguntas, comentários e perguntas do público já estão reunidas, o Rodrigo já fez isso, são muitas, eu vou reunir aqui, mas eu gostaria de dar a vocês, na ordem que começaram, Ricardo, Júlio e tal, se querem mais algumas palavras, tem 10 minutos. Eu quero. Para vocês conversarem entre vocês. Aí a gente. Não, eu só quero, Maria, desculpa, eu só quero. É assim, sempre que eu falo sobre isso, as pessoas têm um pouco de dificuldade de me entender, né? Eu acho que eu fui bastante claro ao manifestar a minha admiração por Lobato e por dizer que eu considero que eu aprendi a ler com Lobato, né? Então, eu li Lobato, eu gosto do Lobato. A minha preocupação com Lobato é assim, eu não tenho a menor dúvida, no meu caso, Marisa, desculpa, eu não tenho a menor dúvida, eu acho que Lobato é racista, como eu acho também que a gente tem, até por uma formação de familiar, eu acho que a gente tem que se responsabilizar pelo que escreve, o que a gente escreve vai ser lido mais tarde, e principalmente quando a gente se posiciona politicamente, a gente tem que ser cuidadoso, porque isso vai ser lido mais tarde e a gente vai ser cobrado. Então, é assim, eu sou um admirador profundo do Lobato. Agora, eu considero que Lobato era tremendamente racista e eu acho que esse racismo está afastando Lobato das escolas, porque o mundo hoje, não é só o Brasil, o mundo hoje é um mundo mais... e ainda bem, eu não lamento isso, eu não acho que está ficando um saco, não, eu acho ótimo. Eu acho que a gente tem que ser cuidadoso com as palavras, a gente tem que ser respeitoso com as pessoas. Então, eu acho que o mundo hoje é um mundo que cobra mais essas coisas. E como essas coisas são cobradas, Lobato corre o risco, e já está, Lobato hoje é muito menos lido nas escolas do que foi lido na minha época, né? Então, eu acho que alguma coisa precisa ser feita. Então, o que seria essa coisa? Não sei. Eu não... Primeiro, para arrumar alguma solução, teria que ser uma equipe, um grupo, para pensar isso e ver o que poderia ser feito. Eu acho que entre as soluções, poderia, duas que são as mais imediatas, que seria ele ser lido com mediação, nota de pé de página, adaptação, é aquilo que todo mundo fala sempre. Mas que alguma coisa precisa ser feita para salvar Lobato, precisa, porque senão a gente vai perder o nosso, e aí eu concordo com o Júlio, eu discordo de algumas coisas que o Júlio falou, mas nisso eu concordo, a gente vai perder o nosso maior escritor de literatura infantil,
e um escritor que é para o Brasil, uma coisa que na literatura infantil não existem muitos países que têm uma figura como Lobato, como assim o patrono da nossa literatura infantil. Então, eu acho importante que se salve Lobato. Bom, assim, ó, a minha relação com o Lobato continua assim, não é bem o Lobato que eu estou defendendo. Eu lamento dizer isso, se ele estiver na tumba, ele pode girar 3 vezes, porque não é ele que eu estou defendendo. É que a tentação de dizer o que a gente deve ler, como deve ler e de que jeito deve ler, é muito grande no humano. Não vou falar que é do governo atual brasileiro ou do governo... O ser humano gosta de tutelar. A alma do humano adora tutelar. Platão tutelou, Aristóteles tutelou a teoria heliocêntrica, durou bastante tempo, e muitos caras foram para a fogueira por causa dela. Né? Então, assim, o que me incomoda é essa coisa de alguém, autoritariamente, chegar e meter a mão no trabalho de qualquer autor. Eu não vou discutir se é bom ou ruim, né? Mas chegar e arbitrariamente o juízo de valor para um momento da história humana, chegar e sair passando a faca, a tesoura, ou seja lá o que for, na obra do cara. Né? Eu acho melhor, mais honesto, mais decente, é que, diante dessa situação, deixe o autor morrer em paz. Entendeu? Porque você começa a futucar, minha mãe dizia que futucar é uma coisa bacana, que parece coceira. Quando você futuca, você não para de futucar. Então, essa é a coisa que me incomoda. Eu não estou preocupado com o Monteiro Lobato, estou preocupado com o Machado de Assis, com o Lima Barreto, com o João Rufino, com o Assis Brasil, porque já tem um monte de gente, já que vamos falar da realidade atual do Brasil, tem um monte de gente querendo reescrever. Né? Aquela síndrome de Winston Smith está cada vez presente na vida da gente. Então, eu acho até que o Lobato prestou, por mais contraditório que possa parecer a afirmação, prestou um grande favor aos afrodescendentes brasileiros. Porque no momento que você discute o preconceito de Lobato, você, se for um cara honesto intelectualmente, você aprofunda mais essa discussão. E você vai discutir o preconceito da sociedade brasileira. Porque Lobato não é geração espontânea. Lobato é fruto de todo um contexto muito mais profundo. Lobato não mata as pessoas na porta do supermercado. Né? Lobato não usa sutilezas para afastar os negros de seus postos. Lobato não amesquinha o fato de que já teve um presidente negro no Brasil. O nome dele era Nilo Peçanha. Né? E quem faz isso são os que estão aí querendo mexer na obra de Lobato. Né? Eu lembro assim, eu sou professor de história também, e uma parte da história que me encanta muito é a história da Segunda Guerra Mundial. E toda vez que eu lembro dessas coisas, eu lembro daquelas coitadas que durante a ocupação alemã na França cometeram o pecado terrível de namorar com soldados alemães. Quando a França foi liberta, né, as primeiras vítimas da população francesa foram essas moças que tiveram os cabelos raspados, tiveram que andar nua pela cidade com a suástica pintada na testa. As piores pessoas que faziam isso com elas eram pessoas que, 2 ou 3 semanas antes da libertação da França, negociavam alegremente com os alemães. Então, eles começaram a agredir essas moças, porque no momento que agrediam a elas, as pessoas esqueciam que eles também tinham negociado com os alemães. Muitas vezes você joga o Lobato, vira um boi de piranha, né? Porque no momento que você discute o preconceito do Lobato, você deixa de discutir o seu, né? O seu é mais difícil de lidar com ele. É melhor cortar o livro do Lobato aqui, porque se a gente cortar tudo que há de racista na literatura do Lobato, com certeza a literatura ficará mais salva, né, de passar conceito. Olha, eu vou ser muito sincero, a única coisa que me incomodava quando o pessoal falava essa nega beiçuda, não era o fato de ter sido escrito pelo Monteiro Lobato, era o olhar dos meus colegas que olhavam para trás para mim, para o Zé Carlos, percebendo que nós éramos negros beiçudos. Não porque eles olhassem, é porque os outros olhavam para nós dois como negros beiçudos. Né? O dia inteiro, fora da escola, dentro do ônibus. Né? Essa é a questão principal. A culpa não é do Monteiro Lobato. Seria até bom se fosse, que é mais fácil você eliminar um culpado do que eliminar toda uma sociedade culpada. Eu
vou continuar pegando carona no Júlio, porque eu acho que, como professor de história, ele está sugerindo que apagar Lobato, ou mudar Lobato, é mudar ou apagar o que é o Brasil, o que é a história do Brasil, não é? E queria só usar esse tempinho que foi dado de novo, para lembrar que o Lobato agora ele está sendo crucificado sob acusação de racismo. Mas quando Lobato escreveu o Jeca Tatu, ele também foi condenado, porque ele dizia que o Jeca era preguiçoso, etc. E tal, e rapidamente houve poetas que escreveram o Mané Chique Chique, o Juca Leão, para elogiar o homem do campo brasileiro. Esquecendo-se que depois que Lobato escreveu o Jeca Tatu, ele escreveu o Jeca Tatuzinho, onde ele diz, olha, o Jeca não é preguiçoso, ele é doente. E esquecendo também que, em 47, Lobato escreveu o Zé Brasil, onde ele diz, olha, e é muito bonito esse livro, Zé Brasil, é um momento em que o Lobato está muito próximo do Partido Comunista, e ele diz que é como se ele estivesse conversando com o Jeca, e ele diz, olha, Jeca, tem esses doutores da cidade e não tem o que fazer, ficam dizendo que você é preguiçoso, depois dizem que você é doente. Nada disso, é que você não é o dono da terra, você é explorado. Ou seja, ele faz um percurso ideológico da análise do trabalhador do campo brasileiro que é maravilhoso, que é uma coisa que ele fez ao longo da vida. Depois, quando ele publica Cidades Mortas, a Câmara Municipal de Taubaté, que é a cidade natal do Lobato, fez um parecer negativo ao Lobato porque ele considerava Taubaté uma cidade morta e que, portanto, ele estava ofendendo a cidade, que ele não seria persona grata na cidade. Bom, isso vai indo, tem vários exemplos de vários momentos em que a obra do Lobato é condenada. Monteiro Lobato é preso em 41 pelo governo do Getúlio e propõe-se que a obra Peter Pan, que o Lobato adaptou, não é? Fosse cancelada, como se diz hoje. E a obra foi recolhida em todas as escolas públicas de São Paulo, e a obra foi queimada por colégios religiosos do Rio de Janeiro. Ou seja, esse homem tem tudo para ter sido perseguido sempre, o que é uma vantagem na minha perspectiva, porque ele sempre andou um pouco contra a corrente, né? E então, eu acho que essa ideia do cancelamento e o que o Ricardo comenta do desaparecimento de Lobato, eu recentemente conversei com o pessoal da Editora Globo, que até Lobato cair no domínio público era quem tinha os direitos autorais do Lobato, e a ideia da Globo é que Lobato não está vendendo menos. Ao contrário, Lobato continua vendendo, a polêmica faz bem à obra do Monteiro Lobato, e, além disso, o que se tem é uma multiplicação de edições do Monteiro Lobato, de diferentes qualidades, mas que nenhuma editora estaria editando Lobato se ele não vendesse. Então, comercialmente, não se precisa temer pelo apagamento do Monteiro Lobato. Não é que ele está lendo como uma espécie de resposta à censura a ele. Está sendo lido porque ele é uma mercadoria que está tendo uma publicidade de graça. Mas tranquilo, Ricardo, acho que ele não vai desaparecer tão cedo. Tomara, tomara. Nós vamos antes. Bem, muito obrigada. Espero que não de Covid. Não, por favor, não. Não, sexta-feira eu vou começar a resolver isso aqui no Rio de Janeiro. Porque estamos próximos ao seu aniversário, que você já contou, né, Júlio? Sexta-feira eu vou vacinar e vou ganhar um presentão, né? Eu vacinei ontem. Então... Aí eu sou jovem, vai demorar muito a minha. Não, meu Deus. Vamos fazer o seguinte, meninos e meninas. Nós vamos agora para a etapa seguinte, que é dos comentários e perguntas. São tantas, são muitas, o Rodrigo está reunindo. Vou fazer uma seleção. Enquanto nós estamos terminando de reunir, eu vou anunciar aqui que vai haver um sorteio de uma caneca Scortese para os participantes. E, então, que peço que todos fiquem até o final. O Rodrigo vai providenciar o sorteio para fazermos isso ao final, depois das respostas e perguntas. E vamos agora, então, nós temos aqui mais uns 20 minutos e esperamos que caibam pelo menos algumas perguntas e alguns comentários.
Eu destaco aqui, como a Marisa e outros já destacaram, nós temos na sala a presença de muita gente, de todos os lugares que estamos vendo aqui, afora aqueles que ficaram de fora, estão reclamando por todos os canais, dizendo que gostariam de estar conosco. Mas na sala nós temos presença de um público diversificado, uma audiência diversificada. E temos também a presença de Cléo Monteiro Lobato, bisneta do Monteiro Lobato. Então, eu vou tomar aqui a decisão, e ela participou ativamente, vocês viram aqui pelo chat, né? Participou com comentários. Eu vou apresentar aqui para a mesa os comentários da Cléo. Seja bem-vinda, Cléo Monteiro Lobato. Sua participação aqui é importante, como a de todos, e contribui muito para o debate. Eu vou, então, selecionar alguns comentários para apresentar a vocês. Não são direcionados especificamente todos, mas quando forem eu vou dizer, tá bem? Vou passar para vocês. Então, vamos lá. Vou começar com os da Cléo, depois eu vou apresentar os demais comentários. Cléo para Ricardo, sim, estou adaptando Reinações de Narizinho. Mas, para Ricardo, absolutamente discordo que meu bisavô era racista. Favor ler o texto de Silza Binotto sobre a literatura da época, explicando a fala de Narizinho sobre tia Anastácia ser preta de alma branca. Repartir essas desinformações denigrem a imagem de Lobato e da própria que repete isso. Concordo com Júlio, a discussão é sobre o racismo sistêmico na nossa sociedade, e pegar Lobato de Judas é errado. Ainda Cléo, Negrinha é uma denúncia da hipocrisia da sociedade da época, da igreja, da elite, e absolutamente denunciando os maus tratos aos ex-escravos. Não existem várias cartas sobre a Ku Klux Klan, só uma ou duas. Parabéns, professor Júlio, suas colocações são perfeitas. E, ao final, Cléo agradece a todos pela excelente discussão. Pulei alguma coisa, Rodrigo? Porque o Rodrigo está me ajudando a reunir aqui. Depois... Não, tá tudo certo. Obrigada, Rodrigo. Então, eu passo a vocês esses comentários da Cléo, se vocês quiserem comentar, enquanto eu vou reunindo os demais. Pode ser? Querem? Não? Certo? Então, vou ler agora os próximos comentários ou perguntas da audiência também, né? Todos muito ansiosos, os seus comentários... ansiosos, honrados em poder assistir a esse encontro para o debate, a Raquel Guedes de Águas Claras, Mato Grosso do Sul, a Kátia Vig de Pelotas, Rio Grande do Sul, um prazer estar aqui, em especial poder ver a professora, agora eu fiquei sem graça, a professora sou eu, minha fonte teórica a partir dos cursos de pós-graduação. Antônio Carlos, um beijo para Lajolo. Jaqueline, boa noite, grande abraço, querido Júlio. Jaqueline Miranda, de Mesquita, Rio de Janeiro. Da Sônia, um beijo, querida Marisa Lajolo. De Maria Valéria Rezende, abraços a todas e todos, mas hoje um abração especial para Marisa, minha amiga desde a metade do século passado. Da Maria Amélia Menegatsu, boa noite de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Giovana dos Anjos Nascimento, falo de Rio Branco, Acre. Alexandra Jacó, boa noite, Ricardo e a todos. Edilma Pontes, mediadora de leitura na Escola Municipal Professor Carlos Belo Moreno, Natal, Rio Grande do Norte. Vanessa Casmani, da minha escola, estou proibida de ler o Lobato sob ameaça de ser processado de racismo, mesmo que haja uma leitura crítica da obra. Joyce Coteste, parabéns, Ricardo. Ótimas colocações sobre a fala no início de ler Lobato quando criança, sem mediação. Jaqueline, já ouvi isso e acho inaceitável proibir a obra sem apresentá-la e discuti-la com as crianças. Isso diz Monteiro Lobato ser racista. De Adriana Santiago, é verdade que uma bisneta dele está adaptando a obra dele, alterando isso, que respondemos aqui. De Sônia, o papel da mediação na escola é muito importante. Eu tenho vários exemplos disso na minha prática e meu objeto de pesquisa de mestrado. Sônia, continuando, Valdir primeiro, negar o passado não nos leva a avançar contra o racismo. Racismo é algo que está intrínseco na educação, nos textos, em tantos lugares. Somos racistas em diferentes graus, por mais que neguemos. Sônia, o texto da Silza é excelente. E Ricardo, Valdir primeiro. Ricardo, deixa eu entender se você defende que os livros sejam atualizados e as músicas, as histórias. Rosângela Diegoli, também concordo com Ana Luísa. O racismo existe e precisa ser discutido.
Camila Petrovic está sendo discutido. Valdir primeiro para Marisa. Marisa, você está certa, somos fruto do meio e a sociedade define nossos preconceitos. Querendo ou não, discutir esse tema é importante enquanto não se exalta qualquer um dos lados. Difícil, mas o tempo tem nos levado a algum lugar onde somos mais iguais e talvez melhores. Ana Luísa Sintra, tem algum pedagogo ou pedagoga aí? Porque parece que todo mundo entende de infância e é especialista. Jaime Serva, não sou contra adaptações, desde que os originais permaneçam circulando. Sônia, muito bom, Marisa. Valdir para Marisa, correto. Por isso se tem a liberdade de expressão. Júlia Ferreira, Marisa, corretíssima. Uau, dei conta de tudo, Rodrigo. Tem mais alguma coisa aí? Não, vejam o sucesso que vocês são. Então, a mesa com uma grande sala de espera e os comentários continuam aqui. Eu li alguns. Peço desculpas aos demais que ainda não li, nós vamos tentar reunir. Mas eu passo a palavra a vocês, se vocês querem comentar os comentários, se vocês querem acrescentar, se vocês querem problematizar, ainda temos uns 10 minutos para isso, antes do sorteio da caneca. Só quero responder, teve alguém aí que me perguntou se eu sou favorável que livros, discos, que tudo seja atualizado e adaptado, né? Eu acho que quem perguntou não entendeu o que eu disse. Eu não devia nem responder, mas eu acho que, obviamente, não. O que eu estou dizendo é que eu sou favorável a isso que a gente acabou de ver, que uma professora é proibida de dar Lobato na escola dela. Eu já vi isso em várias escolas, já vi isso. Vários professores já comentaram isso comigo. Eu sou favorável que se dê uma solução para esse problema, porque eu acho lamentável que Lobato encontre essa dificuldade de ser lido em algumas escolas. Agora, qual vai ser essa solução? Eu não sei. Eu citei algumas mais óbvias, mas podem existir, inclusive, soluções mais criativas. Eu não sei. Agora, quem acha que eu estou querendo mexer em tudo é porque não entende o que eu falo, e como eu acho que eu falo português, e falei mais uma vez, eu devia ter sido entendido. Né? Bom, Ricardo, Lacan tinha razão. Não é o que você fala, é o que as pessoas entendem. Desgraçadamente, esse é o grande dilema da sociedade moderna que a gente vive. As pessoas só acham você lindo e bonitão se você concordar com ela. Isso é uma coisa assustadora, cara. Sabe, quando eu vejo ali no Facebook aquele grupos, eu não participo de grupo, porque grupo pensa igual. Cara, e pensar igual é o flagelo da humanidade. A gente chegou até aqui porque a gente pensa diferente, a gente tolera que o cara que está do nosso lado pense diferente, que o Monteiro Lobato tenha direito de falar o que ele falou sem ser cortado. Se ele for cortado, que seja com alguma parcimônia, com calma, com delicadeza, com respeito que ele merece. Né? E não arbitrariamente, tacando fogo Só falta sugerir isso. Né? Eu sou totalmente contra. Filosoficamente, todo mundo tem direito a dizer as suas batatadas. Né? Porque eu gosto de dizer minhas batatadas. Então, se eu defendo o meu direito de dizer minhas bobagens, os outros também têm direito de dizer, sabe? Eu acho isso... a gente está vivendo um período da história humana muito... Não é brasileiro, é mundial, onde as pessoas são, sabe, elas... se você não concorda comigo, você é meu inimigo, vou te dar uma pedrada. Não é assim. A gente chegou até aqui porque a gente dialoga. Né? Não se precisa que todo mundo se ame, sejamos cordeiros de Deus, que vamos tirar os pecados do mundo. Mas que a gente tolere o Monteiro. E anota aí, o Monteiro Lobato não é um problema, sabe por quê? Em dezembro ou novembro, acho que foi novembro, um sujeito foi morto na porta do Carrefour lá de Porto Alegre. Eu lembro. Pois é. Não foi nenhum daqueles caras é eleitor do Monteiro Lobato, mas não é isso que eu quero dizer, não. É que agora, finalmente, o Carrefour ofereceu uma indenização à viúva do finado, lá do Alberto. R$1 milhão. Mas ela não aceitou. Não porque ela queira mais, e se ela quiser mais, é o direito dela. Mas porque, um ano antes, um cachorro foi morto no Carrefour aqui em São Paulo. E ofereceram ao dono do cachorro R$1 milhão. O Monteiro Lobato tem nada a ver com isso. Não.
mas os Mas brasileiros... as pessoas têm um pouco de dificuldade de discutir, ficam mandando mensagem agressiva. Fica na periferia da discussão, não aprofunda, é tábula rasa. E eu acho que tábula rasa acaba confinando autores maravilhosos, como Mark Twain, Kipling, Conan Doyle e outros autores que viveram em outras épocas, sobre outras influências, né, seja jogado no limbo. Quem joga no limbo, com certeza, a Marisa foi muito feliz. A polêmica está fazendo um bem danado à conta bancária. Se o Monteiro Lobato tivesse vivo, ele estava sorrindo. Né? Que bom, eu acho ótimo. Ele é presente. Se a gente ficar aqui falando de Lobato mais 2 horas, talvez alguém resolva ler Lobato. Porque também tem isso, né? Na maioria das vezes as pessoas que criticam não leram o que foi escrito, né? É melhor jogar pedra em quem defende ou quem acusa. Eu acho que assim, a gente tem que parar, não só com relação ao Lobato, mas com relação à vida, e admitir que as pessoas têm direito, é um direito inato de quem são pessoas que são seres pensantes, de pensar diferente. E defender suas posturas sem serem atacados, sem que alguém vá cortar o livro do cara, ou vai tirar, como fazia lá no governo stalinista, tirar o sujeito da foto. Né? Quando começou aquela foto lá do Lenin, eu acho, todo mundo estava junto, no final só tinha ele, acho que Lenin ou Stalin, porque eu sou muito fraco desse negócio de comunismo. Né? Mas a foto foi sendo retocada ad eterno. Eu acho chato esse negócio de retocar foto, retocar livro, né? Mas eu posso ser uma besta quadrada que está ficando velho, então está ficando sentimental. Né? Aliás, é muito interessante pensar que uma das traduções do Lobato é para a Rússia, é para o russo, né? E o sítio da Dona Benta é coletivo, não é um sítio da Dona Benta, ele é uma propriedade coletiva, porque a terra não é propriedade individual. Mas eu queria retomar um trecho da fala da Cléo, acho ótimo a Cléo estar aqui conosco hoje. Sei que ela fez um bruto esforço para conseguir, que ela estava viajando e não tinha internet na estrada, mas ela mencionou um artigo que saiu na Folha, acho que há umas 2 ou 3 semanas, de uma pesquisadora chamada Silza Bignotto, que ela foi ver livros, qual era a representação do negro na literatura infantil anterior a Lobato e mesmo simultânea de Lobato. É inacreditável. Praticamente não há negros. Né? Aliás, o trabalho da Silza, essa pesquisa dela, é muito interessante, porque ela mostra até as ilustrações, como é que não é. Depois eu fiquei me perguntando, naquela revista Tico Tico, que é uma revista que começa em 1905, portanto é anterior a Monteiro Lobato, qual é a figura de negro que aparece ali? É uma espécie de um trapalhão, né? Então, é uma questão muito interessante da gente pensar historicamente. Eu sempre brinco que se eu não tivesse feito letras, eu teria feito ou física ou história. E quanto mais eu vivo, mais eu acho que história seria mais legal, porque na história você está um pouco na carne viva, né? E na literatura você tem uma transfusão, uma transferência de significados. E eu estou cada vez mais encantada com as coisas que a gente aprende quando a gente lê boas histórias do Brasil. São terríveis, 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 terríveis. Mas, enfim... Bem, nós estamos caminhando para o encerramento de uma noite que ninguém quer que se encerre, né? Aliás, muito mais gente gostaria de estar aqui conosco. Maria, enquanto a gente não ganha aquela caneca da Cortés, eu tenho que tomar minha água tônica na latinha, não estou ganhando da Antártica, mas... Isso é bom que tem quirino, que tem na cloroquina, isso é bom. Isso é bom. Marisa, você pode ficar em paz, que eu vou mandar a caneca para você. Opa, quem não chora não mama. O Júlio também. Opa, obrigado, viu? Acho que já tem. Obrigado. Eu sou fissurado em caneca. Pode mandar que a minha coleção vai agradecer, viu? Legal, Júlio. Aliás, deixa eu só dar primeiro agradecer a todos vocês. Estou encantado. Olha, eu gostei de tudo que foi dito. Eu não ia falar, mas você sabe que cearense, quando começa a escutar, aquele monte de marimbondo começa a mexer dentro do estômago da gente. Eu lembrei, eu sou neto, para quem não sabe, do José Cortés, editor da revista Pan, que foi um grande pioneiro que lançou Clarice Lispector em 1940.
E você sabe que eu estou lá pelo número 50, 60 das revistas e tenho encontrado a colaboração do Monteiro Lobato. Muita coisa interessante, muita coisa interessante. Eu quero um dia depois ver se eu consigo juntar todo esse material, porque esse material estava perdido, né? Estava perdido. Então, eu quero ver se eu consigo resgatar esse material do Lobato e se de alguma forma publicar ou ver o que eu posso fazer com esse material. É isso que eu queria deixar registrado. Maria, mais uma vez, parabéns pelo controle de tudo isso. Marisa, minha grande amiga, Ricardo, que é um irmão, e o Júlio, que eu não conhecia. Júlio, parabéns e muito obrigado, viu? Essa mesa é um sucesso. Pena que ficaram mais de 30 pessoas de fora, mas isso é culpa da Maria Mortati, que devia ter dado um jeito de botar todo mundo dentro, né, Maria? Por que você não... Ô, João, uma dúvida. Por que o resto não entrou pelo YouTube? Pois é, falha minha. Eu devia ter visto isso antes, que eu não esperava. A gente tem tido uma média de 50, 60, no Nas máximo. reuniões da UBE de terça-feira, o pessoal entra pelo YouTube e pelo Zoom. Prometo que para a mesa... Quando vai ser a mesa de maio, Marisa? 19 de maio, nós temos a próxima mesa, é uma quarta-feira também, o mesmo link. E o tema, já vou aproveitar, João, já vou fazer aqui a divulgação. Eu já encerrei, meu pai. Eu sou pior do que o Júlio. Começa a falar... Não... Redes sociais, novas tecnologias e divulgação da produção literária, 19 de maio de 2021. Uau. Quarta-feira. Opa! Maravilha. Bem, nós gostaríamos, até eu sugeri ao João, vou falar em público aqui, hein, João? A gente pode fazer uma segunda edição da mesa com esse tema, uma terceira edição, porque não apenas foi um aperitivo daqueles dos bons, gostinho de quero mais, mas também porque há muitas perguntas e há muitos interessados que não puderam estar presentes. Mas, de qualquer maneira, o debate foi denso e importante. Nós vamos agora passar ao sorteio da caneca, e depois, enquanto isso, vocês podem fazer as suas considerações finais, Marisa, Ricardo, Júlio. Façamos ao sorteio das canecas para dar encerramento à atividade. Antes de passar a palavra a vocês, eu quero fazer aqui um cumprimento em público, João. Nossa primeira mesa do ano foi uma estreia em altíssimo estilo, com 3 convidados que nos deixam emocionadas, que merecem todos os nossos aplausos, que merecem o nosso respeito e que fizeram com que esse debate, João, promovido pela UBE e pelo Grupo Editorial Scortese, fosse o debate que mostra o que no mundo contemporâneo, podemos tratar com densidade, respeito e empatia, tema tão controverso, com pontos de vista diferentes, que fazem com que nós, que estamos aqui assistindo, nos sintamos nós mesmos contemplados com a coisa mais linda que existe, que é o conhecimento. Todos impactados de alguma forma, mas isso nos acrescenta para a vida. Desculpem meu agradecimento extensivo aqui a todos vocês, de uma forma muito rápida e extenso, mas eu fiquei emocionada e muito agradecida a vocês. Espero que tenhamos outras oportunidades. O Pedro Bandeira, por exemplo, está na fila e não conseguiu entrar na sala, você viu? Perfeito. João Luiz Secantini também manda um abraço, Marisa, que não pôde estar na sala, que não pôde entrar. Eu acho que nós vamos ter que fazer outra, João, não vai ter jeito. Então, obrigada. Você está sem som. Sem som. Bem. Bom, assim, olha, obrigado pelo convite. Eu geralmente faço esse negócio pelo final, igual o japonês, o gibi japonês, ele de trás para frente, né? Aí eu queria agradecer o convite, foi legal, adoro, eu não vou negar, adoro falar, né? Adoro. Não é que eu gosto do som da minha voz, eu gosto de ouvir gente falando também. Mas é muito legal, sabe? Assim, a gente está vivendo uma época em que estão fazendo perigosamente a apologia da ignorância. Então, qualquer debate... A gente pode se engalfinhar aqui, mas o debate tem que ser legal, porque o debate, em última análise, é a busca do conhecimento. Né? Quando alguém... Outro dia me perguntou por que eu sabia sobre por que a família Windsor é Windsor e não outro nome. Por que eu tinha isso na cabeça? Eu falei, porque eu posso.
Porque eu posso. Eu adoro conhecimento. Mesmo cultura inútil é útil. Pior que a cultura inútil é a ignorância. Então, queria agradecer o convite, porque eu estou participando desse combate feroz à ignorância que graça no Brasil inteiro e no mundo. Não vou botar só a gente, não, que o brasileiro tem mania de botar as desgraças todas na sua conta. Não, é um problema que está acontecendo no mundo inteiro, infelizmente. Né? E a companhia, o pessoal é bom, sabe? Eu odeio andar do lado de gente burra. Quando eu falo com gente inteligente, acho que o meu dia até termina bem, viu? Vamos lá, então, agora? Eu queria só mandar um abraço para o Júlio. Meu conterrâneo está no Rio, né? Eu acho que dá para perceber que eu sou carioca, pelo sotaque, né? Vocês percebem bem que eu sou carioca. Mandar um abraço, foi um prazer te conhecer. E mandar um beijo para a Marisa, minha querida amiga, uma pessoa que eu gosto muito. Tá? E João, meu beijo. Maria, meu beijo. E os amigos presentes, meu beijo também. Tá? Bom, também reparto beijos com todos vocês responsáveis pela organização e pela beleza que foi essa conversa. Fazia tempo que eu não participava de uma coisa tão instigante quanto ouvir Ricardo e ouvir Júlia falando sobre Lobato. Valeu a pena o meu esforço de fazer esse bolinho aqui hoje à tarde com vocês. Se fosse no tempo que os debates eram presenciais, eu teria levado um bolo maior, a gente comia o bolo, etc. E tal. Eu estou quase pegando o carro e indo até Higienópolis comer esse bolo, viu? Gente, muito obrigada. Guarda para o presencial, viu? Quando a gente fizer o próximo, né, João, o Ricardo, nós vamos fazer o próximo presencialmente, em breve, e aí a Marisa fica responsável pelo bolo, Marisa. Então, obrigada, querida. Você foi, como sempre, uma gentileza. Só permita-me, a conversa pelo chat continua. Muito animada, tem pessoas que estão reclamando, que não puderam, que discordam, etc. Estou avisando a todos que, por gentileza, sejam compreensíveis. Estamos recolhendo tudo que vocês estão dizendo, as professoras estão dizendo que não foram ouvidas, aquelas que reclamam que não foi debate porque o ponto de vista não foi apresentado, fiquem tranquilos, nós não damos conta de tudo, mas estamos recolhendo e vamos considerar assim que possível. Recordo que a gravação estará disponível na TV Livres Cortese, canal do YouTube. Podem consultar lá, que já foi para o chat, colocaremos de novo. Bem, então, com os agradecimentos dessa rodada de agradecimentos, passamos agora, então, ao Rodrigo, que vai fazer o sorteio, né, Rodrigo? Conseguiu? Isso aí. Vamos lá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente poder ver o sorteio em tempo real. Transparente, né, Rodrigo? É isso aí. Então, eu já reuni todos os nomes aqui das pessoas que estão na lista. Não sei se todos estão vendo a minha tela. Estão vendo? Sim. Ok, então vamos fazer o sorteio agora. Gostei da cor verde. Silza. Tem alguém com esse nome, Silza? Vamos olhar aqui. Tem, é autora do artigo de que a Cléo falou. Ela está aqui na sala? Ela está aí? Ela estava aqui na... tem que ver se ela ainda está... Vamos olhar. Você consegue ver, Maria? Eu estou sem os participantes agora aqui, porque eu estou compartilhando a tela. Não consigo. Precisamos do nome completo e do Precisa ver se ela está com o microfone aberto ou não. Alguém pode, são 100 pessoas. Ilse? Não, ela não está mais, ela saiu. Eu proponho que a gente sorteie outro, caso ela retorne, João, você faz uma outra caneca para ela e fica... Eu sempre morro com caneca, não tem jeito. Pode, vai em frente. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos novamente. Kátia Chiarina disse que pode entregar para a Silza. Ok. Mas pode sortear outro. Eu fiz um segundo sorteio aqui. Pode fazer, não tem problema. Olha, alguém levanta a hipótese de que haja uma Silza, C-I-U-L-Z-A. A Silza de que eu falo que é C-I-L, não tem o U. É que estava no chat.
Espera aí que travou o meu sorteio aqui, gente. Acho que o aplicativo quer que a Silza ganhe. Bem, só havia uma Silza, disse a Kátia. Kátia Chiaradia só havia uma. Lobato. A noite é do Lobato, é isso aí, João. A noite é do Lobato, é Silza. Não vou conseguir, gente, travou aqui. Eu posso fazer o sorteio sem compartilhar a tela? Aí eu consigo... Sim. Por favor, por favor. Então, enquanto ele... Antônio Carlos, puxa. Uma caneca é da Silza, que nós vamos localizar, e a outra é do próximo sorteado, é isso? Isso. E mais um para Marisa, para o Júlio e para o Ricardo. Ó, Camille Fernanda. Está aí? Está aqui, Camille Fernanda. Camille. Está aqui, Camille Fernanda, está aqui. Cadê ela? Abre o microfone da... Por gentileza, depois os sorteados deixem seus respectivos endereços no chat, para que possa ser providenciado o envio da caneca. Sim? Camille e Silza, por gentileza, registrem o endereço. Telefone, endereço. Ok? Ótimo. Bom, se não conseguir, é fácil achar esse Cortés, não tem jeito. A cobrar, né? Bem, então, todos aos sorteados, parabéns. E aguardem a caneca, que é uma delícia tomar café e chá nela, né? Que já tem. E um agradecimento, Rodrigo, mais uma vez, viu, por sua parceria aqui, que foi sempre muito importante. Mais uma vez, registro a querida Marisa, querido Ricardo, querido Júlio, querido João, todos os presentes. Mais uma noite de sucesso. Convidados todos para a próxima. Muito obrigada. Vamos encerrar. João quer fazer o encerramento? Encerramos aqui. Muito obrigado. Agradecer o apoio da UBE, da União Brasileira de Escritores, que tem sido marcante no nosso trabalho de apoio a esse evento, ao Ricardo, que é o nosso presidente. Ricardo, muito obrigado pelo apoio, viu? Obrigado você, João. Tamo junto. E obrigada a todos, obrigada ao público e aqueles aplausos merecidíssimos a esta grande mesa. Bom.